Pronto. Bom dia, minha gente, mais uma vez. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje, 8 de abril, aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Adailton, para ficar registrado. E o bom é que essa aula fica registrada. Quem perdeu e quem quiser assistir para relembrar o que a gente vai discutir aqui, é só voltar lá. Daqui a pouco, assim, lá para meio dia mais tarde, eu posto a aula. Certo, gente? Então, vamos lá. Gente, olha só. Nós vamos dar início à nova quinzena hoje. Hoje é uma nova quinzena que se inicia. Então, eu vou mostrar o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa, claro que é um conteúdo específico, mas com questões relacionadas ao Enem. Tem umas atividades para a gente corrigir, aquelas que foram passadas, e muitos de vocês não entregaram. Tem a redação também, que eu vou colocar outro tema para vocês, que muitos de vocês também não entregaram. Gente, lembrando, a redação tem que ser naquela folha que eu botei na aula passada. Algumas pessoas me entregaram, eu corrigi de devolutiva, até uma nota que da minha correção eu fiz. É bem interessante. Então, quando vocês fizerem a redação naquela folha, tente tirar uma foto bem legível, manda para mim, porque ali eu tento corrigir na folha e dali mesmo faço os comentários devidos e retorno para vocês, certo? Foi assim que eu fiz com alguns que me enviaram, mas muito não enviaram. E pensando nisso, gente, aí vai ter algumas mudanças sobre nossas aulas. Algumas mudanças, sim. Veja bem, como um nível de participação nas aulas está pouca e a escola está nos cobrando muito, que eu não sei como o professor vai fazer para vocês participarem mais, aí eu vou fazer diferente. Vai ficar registrado aquele que assiste a aula. Pronto. Nossa aula de hoje é de 8 às 10. Então, eu vou lançar a frequência. Aqueles que assinarem a frequência nesse prazo de 8 às 10 vai ficar registrado. Foi porque participaram da aula. Já aquele que assinar a frequência depois também vai ficar registrado e eu vou passar esse relatório todo para a escola. Então, isso quer dizer o quê? Que não é culpa nossa. A gente está fazendo o nosso e uma grande maioria não está participando. A escola o que vai fazer eu não sei. Também outro registro, presta atenção, certo? Vou passar o cronograma de atividade, mas a gente tem nossas atividades com questões relacionadas ao Enem, beleza. Quando eu passar o cronograma, eu digo, ó, tem 2 semanas para entregar, tem um prazo das atividades e tem um prazo das redações. Aquele que entregar no prazo, quando vocês entregarem, passarem a atividade para o meu PV, eu vou mandar uma frequência para você assinou naquele dia que passou. Por exemplo, à noite, a pessoa já fez, manda a frequência, você assina. Assinou, pronto. Já está registrado o dia que você entregou a frequência. Por quê? Porque a frequência, na data limite, tem uma data. Ah, professor, então quer dizer que o senhor não vai receber mais depois do prazo? Não é isso. Eu vou receber conforme for enviando. Agora vai ficar registrado a data que vocês enviaram, e eu não sei como vai ser. Aí a escola vai determinar como vai ser essa pontuação. Agora, aquele que entrega na data determinada, a pontuação é uma. Agora, o outro eu nem sei como vai ser essa pontuação. Vou aceitar, e vou passar o relatório para a escola, mostrando qual foi o dia que entregou e qual foi o dia que não entregou. Qual foi as pessoas que participaram da aula e quais foram as pessoas que não participaram da aula e assinaram a frequência, certo? A redação que foi passada são 2 semanas para vocês entregarem. Muita gente não entregou a redação. Hoje já vou colocar outra produção textual para vocês, mais 2 semanas. Vai ter a data, tudo certinho. Então, a partir do momento que vocês entregam, aí eu passo um formulário para vocês preencherem, botando que atividade. Você bota o nome da atividade, redação, ou bota o nome da atividade, questão sobre determinado assunto, atividade sobre o assunto, porque já vai ficar registrado para controle de vocês. A nova redação, daqui a pouco eu vou passar. Daqui a pouco. Deixa eu colocar só os informes, certo? Gente, estão entendendo, né? Mudou agora. Agora a gente vai
a gente vai observar quem está participando da aula, quem não está, porque aí vou estar passando um relatório para a escola. Quando a gente passar uma atividade, vai ter prazo. Passar uma produção textual vai ter prazo. Prazo esse que é validada a pontuação. Ah, professor, não deu tempo, eu fiz depois. Beleza, eu vou aceitar. Agora, essa pontuação que vai ser inserida nessa atividade depois, aí a gente ainda vai combinar com a escola. Não sei. Porque a gente vai ter prazo, a escola está cobrando e eu vou cobrar de vocês. Então, é bom vocês se organizarem, a aula, é como fosse na escola. Por exemplo, agora, de 8 às 10, se eu estivesse na escola, era aula de língua portuguesa. Então, tem que estar na escola, se não tiver, leva falta. Aqui ainda fica. Espera, assina a frequência depois? Não. Vou postar a frequência agora, já para vocês assinarem, porque a frequência que vai contar como participação é de 8 às 10 de hoje. Ah, professor, assinei a frequência à noite. Beleza, vai estar registrado. Mas a frequência que vai contar é a frequência da aula. Pois eu já vou postar ela agora, o link para vocês, para vocês assinarem aqueles que estão aqui, porque aí já fica registrado. Estão entendendo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Certo, gente? Para não dar problema, porque aí eu tenho como fazer o relatório e entregar à escola, que a gente não tem como o que fazer, certo? Pronto, gente, a frequência já está aí. Vocês que estão aqui já assinem, porque a frequência para validar com a participação é agora de 8 às 10 da manhã, beleza? Depois das 10 da manhã você pode assinar, mas não está validada com a participação da aula, certo? Vai ficar tudo registrado, tudo no relatório quando eu for informar a escola. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Alguma dúvida, gente? Pode tentar. Beleza. Tem nenhuma dúvida, né? Caso não consiga participar, você tem que informar no grupo, onde for. Professor, não participei por um motivo. Aí eu vou registrar esse motivo e vou colocar lá. Porque esse relatório vai ser entregue na escola. Aí é a escola que vai ver, certo? Mas a aula é essa, a gente vai exigir que vocês participem da aula. Porque o que acontece, gente? No ano passado, a gente estava com esse problema também. Quase 70 e poucos alunos, só participaram da aula 20, 10, 12 alunos. O que aconteceu? O resultado do Enem foi muito baixo. A escola fica cobrando, cadê os alunos, cadê os alunos? Mas a gente não tem o que fazer, o aluno não assiste o conteúdo das aulas, como o aluno vai progredir? Em relação da redação, tem aluno que nunca assistiu a aula, mas me mandou a redação. E não tem nada daquilo que a gente fala aqui na aula que ele colocou na redação, totalmente diferente. Então, quer dizer o quê? Você não vai melhorar em nada. Claro que a gente não assimila tudo que o professor diz, mas a gente vai melhorando com aquele pouco que a gente vai assimilando. Não vai cometendo os mesmos erros. Então, o que eu estou identificando, aquele aluno que não assiste, quando manda a redação, eu vejo que tem erros infantis que a gente falou aqui na aula e ainda está fazendo. Por que está fazendo? Porque não assistiu a aula. Já alguns que mandaram que assistem a aula aqui, já notei que estão progredindo, estão melhorando. Então, é essa a intenção, é vocês melhorarem gradativamente. Claro que a redação está em processo de melhora. E se vocês vão participando, vão assistindo às aulas, conferindo as dicas e procurando fazer aquilo que o professor orienta, a tendência de vocês é melhorarem. Agora, se vocês não assistem, tem a aula lá gravada, vocês não assistem, vocês vão fazer do conhecimento de vocês. Então, a probabilidade é que a redação venha com erros que vocês não sabem que estão errados. Por isso que eu estou identificando isso. Algumas pessoas que não participam da aula mandaram a redação. E outras pessoas que participam da aula, outras pessoas que participam... Cadê? Está alto? Olha aí, está ouvindo agora? Tá? Dá para ouvir o som, tá? Pronto, muito bem. Outras pessoas que participam da aula, que estão mandando a redação, eu já estou comparando, vendo a diferença.
Então, quer dizer, aquele que participa já está sendo orientado e já está fazendo a devida modificação. E aqueles que não participam, aí já viu, né? É a gente, só Jesus na causa. E é isso que eu comento, gente, participe. Não é a mesma coisa que a gente está ao vivo, mas o que você já vai assimilando, já vai melhorando, certo? Então, olha só, essas são as novas determinações a partir dessa quinzena. Já vou observar quem participa da aula, quem não participa, e vou toda quinzena eu vou fazer um relatório e mando para a escola. Relatório mando para a escola. Quem entrega atividade no prazo, quem não entrega, quem assina a frequência no prazo, porque quem assinou a frequência no prazo vai estar, a gente sabe que está participando, como a frequência, olha, já botei a frequência aí no grupo, quem vai chegando, aí eu repito a frequência, quem assinou, não precisa assinar, e quem não assinou, então cuide e assine, a gente tem até 10 horas para contar a frequência de participação, certo? 10 horas de amanhã, por isso que eu estou liberando logo. E todas as vezes, lembrando que eu falei no início que algumas pessoas entraram agora, que vocês concluíram uma atividade, uma produção textual e mandarem para mim, quando vocês mandarem no meu PV, na mesma hora eu vou mandar a frequência para vocês assinarem. Do dia e da data que mandou a atividade e o nome da atividade. Vocês assinam, pronto, já fica registrado, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Gente, olha só, eu vou apresentar agora a nossa próxima quinzena, como vai ser os nossos estudos. E depois eu vou corrigir a atividade da quinzena passada, aquela atividade de complemento verbal que eu botei, e nós vamos falar um pouco de redação hoje, que é a aula de produção textual, e se der tempo, depois a gente ainda já vai fazer a correção também daquela atividade que eu passei para vocês sobre o Enem, certo? A gente tem um bocadinho de coisa para fazer. Deixa eu apresentar vocês aqui, só um minuto, certo? A quinzena, eu vou postar no grupo a quinzena essa quinzena, já data tudo certinho, para vocês não terem o que se preocupar e vocês saberem de tudo que está acontecendo nas aulas. Só não procura saber quem não quer, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos, esse aqui. Deixa eu abrir. Agora eu vou transmitir para vocês, para a gente comentar um pouquinho, certo? Essa mesma material eu vou postar lá para vocês, ok? Estão vendo aí, gente? Pessoal? Sim, estamos. Eu quero que vocês me falem. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo ver. E aí, estão vendo, gente? Estamos. Pessoal, Professor, não tá cadê? ouvindo Estão aí nós, não, vocês? é? Eu ia perguntar se ele não estava ouvindo. Eu não estou ouvindo, Professor, não, o som. pois. Agora estou ouvindo. Estão Já aí? foi. Sim. Sim. Ah, pronto, que eu não estava ouvindo, não estava ouvindo. Agora Já sim, falei agora. um monte de vezes. A Chayane falou e o senhor aí perguntando. Não, porque eu não ouvi, eu acho que o meu microfone bugou. Vamos lá, olha só, gente. Nós trabalhamos com concordância verbal e a gente vai ficar trabalhando, só fizemos uma revisãozinha para vocês relembrarem. Agora nós vamos revisar concordância nominal. Veja bem, ó, tá aqui todo o conteúdo de concordância nominal. Vocês vão fazer aquela breve leitura, eu vou falar também aqui, vou explicar também aqui, vou trazer outros professores explicando o mesmo conteúdo com didática diferente para ver se clareia a mente de vocês. E aqui tem atividade, olha só, atividade para vocês. Vai fazer aquele mesmo estilo, a, vão copiar a questão e vão colocar a resposta de vocês, certo? Tira a foto e me envia. São 5 questões.
Vocês leiam o conteúdo, depois vão para a questão, ok? É esse material que eu vou postar para vocês, certo? Isso é o material da atividade que a gente tem que ter para aqueles que não conseguem assistir, para aqueles que não conseguem assistir a aula online por algum motivo, quiser pegar o material na escola, se a escola liberar, que ela não está liberando, aí vocês pegam. Mas se não, como eu estou fazendo, né, mandando um link, não pesa nada para o celular, vocês anotam, faz as anotações, faz a sua atividade, sem precisar estar baixando nada, certo? Agora eu vou apresentar a vocês a nossa proposta de redação. Isso, é para anotar no caderno, tudo anotar no caderno, viu, gente? Deixa eu apresentar a nossa proposta de redação. Deixa eu ver a pergunta aqui da Rayane. Para anotar no caderno ou igual a redação? Não, anotar no caderno. A atividade é para anotar no caderno, fazer tudo na disciplina de língua portuguesa, deixar registrado o conteúdo, responde, tira foto e manda para mim, certo? Que a gente, no final da quinzena, a gente procura fazer a correção e os comentários devidos. Deixa eu postar vocês agora a nossa redação. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo aí, não é? Olha só. Nossa proposta de redação para essa quinzena é essa aqui, ó. Tem proposta de redação, vocês vão ler, olha, vocês vão prestar atenção que o tema está em maiúsculo e negrito, vão ler os textos motivadores e vão fazer a redação naquela folhinha que eu passei. Vocês procuram imprimir aquela folhinha, escreve direitinho aquela folhinha, tira a foto e manda para mim, certo? Tem 15 dias para vocês fazerem isso. Vai estar lá no grupo, daqui a pouco também estarei postando. Ok, gente? Alguma pergunta? Tá vendo? É pouco conteúdo assim de explicação, mas atividade a gente procura fazer muita para fixar na cabecinha de vocês. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Não. Então vamos lá, vamos continuando. Então, gente, eu vou agora pegar a atividade passada para a gente fazer a correção. Espera aí, deixa eu transmitir para vocês aquela atividade que eu pedi a vocês, que foi de concordância verbal. Vamos fazer os devidos comentários e vamos responder, né? Também não adianta botar a atividade e a gente não responder, não tirar a dúvida daqueles que ficaram. Deixa eu só conseguir ela aqui para a gente. Só um minuto, deixa eu ver. Não foi. Deixa eu ver se eu consigo ver onde eu a coloquei. Parece. Ô, professor, Oi, pode falar. eu tô com uma dúvida da redação. Pronto, não, a gente vai comentar sobre a redação, viu? Daqui a pouquinho. São 2 aulas, uma a gente língua portuguesa, a outra redação. A gente viu? Guarde sua dúvida, anota aí. Oi? Não é sobre o tema, não. É não? É sobre o quê? Pode falar. É para enviar, tipo, para escrever naquela folha e enviar em PDF, é? Não, você pode enviar por foto mesmo, sem ser em PDF, sem problema algum, certo? Sem ser em PDF, não tem problema. É só para usar o modelo da folha, é? É usar o modelo da folha para mandar daquele jeito para mim, certo? Porque ali vou tentar corrigir e vou mandar o retorno para vocês, certo? Deixa eu ver se eu encontro onde eu botei aqui a nossa atividade. Eu acho que ela tá achando que é digitada, professor. Não, vocês continuem fazendo digitado, porque aí eu entendo o contexto melhor dependendo da foto. Mas se você manda uma foto bem nítida, aí para mim vai ser ótimo, porque a foto bem nítida, eu não vou precisar, vocês não vão precisar digitar, e eu vou ler pela foto e vou fazer o devido comentário, devida correção na foto mesmo. Estão entendendo?
Ah, sim, era isso que eu queria saber mesmo. Pronto. Aí eu, como alguns mandaram para mim, aí eu fiz pela foto mesmo, já mandei o retorno, fiz alguns comentários, já mandei o retorno, até uma nota, se fosse valendo. Aí eu olhando as competências e dando a nota. Aí daqui a pouco a gente vai falar para vocês mudarem, porque ainda estão melhorando. Agora tem alguns errozinhos que a gente precisa melhorar. Precisa mesmo. Deixa eu só. Só um minuto, gente. Deixa eu pegar o material que eu mandei para vocês, que eu não. Deixa eu ver. Para transmitir para vocês, para gente fazer a correção daquela atividade, certo? Porque aí vocês fazem. Agora, gente, procura um local claro para tirar foto, para a foto sair bem nítida, para que eu possa ler e possa dar o retorno a vocês. Oi. Eu tô com as atividades aqui no caderno, só que eu não sabia por onde era para mandar. Mas aí eu Sabia? posso mandar? Pode, sim, Eu tinha sabia. esquecido. Sabia sim, Chayane, sempre eu falo que Sabia mande não, no PV, sabia porque sim. toda Se vez que você eu lembro, olhar, tiro e entenda, perguntar. se você olhar, tem algumas mensagens que você mandou para mim, e eu, aqui mesmo no PV, tá registrado no WhatsApp. Pode ser Mas eu esquecimento? perguntei só sobre a redação. Não, mas eu falei sobre tudo. Manda no PV para não mandar no grupo, às vezes o grupo está fechado e vocês não conseguem mandar, certo? Aí manda no PV. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, algumas pessoas chegaram. Agora eu vou postar de novo a frequência. Quem não assinou ainda, assine a frequência, que ela vai, como eu já falei, vai ficar registrado na nossa aula de 8 às 10. Quem assinar depois, beleza. Mas que vai valer para a participação é agora, na hora da aula. Então, vocês, quem chegou agora, já vão assinando a frequência, certo? Agora deixa eu abrir aqui para a gente pegar aquela atividade para a gente corrigir. Só um minuto. Porque quando a gente mexe com tecnologia, vocês sabem que é um pouco. Não é o nosso tempo, é o tempo deles. Quando eles querem. Só. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ver aqui. Deixa eu botar aqui na atividade. Pra gente começar só. Vamos lá. Deixa eu tentar transmitir para vocês, viu? A gente fazer a correção para a gente continuar. Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto, aí, gente. Essa é a atividade que eu passei para vocês, né? Vocês lembram, né? Aplica o que aprendeu. Tem aqui o conteúdo que eu espero que vocês tenham lido. Vou ler rapidinho para a gente já começar. Veja bem. Concordância verbal. Então, quer dizer o quê? Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Então, essa concordância é uma frase simples que a gente costuma falar para você entender o que é a concordância verbal. Concordância nominal é uma coisa, concordância verbal é outra. Veja bem, então, ó, o que o enunciado nos diz é a conformidade do verbo com o seu sujeito. Aí, se eu chego a falar nós vai, não tem concordância verbal, porque o verbo não está concordando com o seu sujeito. Quem é o sujeito aí? É nós. E o sujeito, nós, está no plural. Então, a palavra correta e a concordância correta, gramaticalmente correta, seria nós vamos, porque o verbo concorda com o seu sujeito. Então, concordância verbal é mais ou menos isso. E vocês têm que ter um domínio, porque vocês usam no dia a dia e usam mais do que nunca na produção textual.
Na redação, isso é muito cobrado, que a gente vai falar mais adiante um pouquinho, certo? Há, entretanto, diversos casos que fogem a esse princípio geral. Como falante nativo da língua portuguesa, você certamente sabe concordar. Na maioria dos enunciados que constrói, os verbos com os seus sujeitos, mas é importante saber que essas regras diferem de uma variedade linguística para outra. Portanto, elecamos a seguir algumas das principais orientações para fazer a concordância segundo a norma padrão. Não há necessidade de memorizar essas regras. É, porém, interessante conhecê-las para fins de consulta e em caráter de informação. Então, quer dizer o quê, gente? A própria gramática nos diz, não tem necessidade a gente se preocupar para decorar essas regras. Não, porque umas regras tão básicas que a gente vai aprender no nosso dia a dia, no nosso desenvolver, nas nossas atividades. A gente tem que conhecer que elas existem, certo? Por exemplo, a primeira, sujeito composto, formado por elemento claramente distinto, claramente diferente. O verbo vai para o plural. Então, quer dizer, quando tem dois sujeitos diferentes, aí o verbo vai para o plural. Olha aí, ó. Crise econômica, um sujeito, crise política, outro sujeito. Assolam, tá vendo aqui, gente? O verbo aqui, ó. O verbo aqui vai para o plural. Não, eu não poderia botar assola. Assola diversos países atualmente, não. Ele vai para o plural, por quê? Porque o sujeito é composto de dois sujeitos distintos, diferentes. Já a regra 2 é o sujeito composto, cujos elementos se ligam pela conjunção ou. O verbo fica no singular se a conjunção indica a exclusão. Isso a gente tem que ter essa habilidade. Claro que a gente não vai decorar isso, a gente vai entender o conceito. O filho ou o marido a acompanhará, porque você está se referindo a um só, não está se referindo aos dois. Entendeu? Por isso que ele fica no singular. E é bom que a gente tenha vamos dizer, esse conhecimento, porque até nas nossas falas, quando a gente começa a falar, começa a entender o conteúdo, a gente fala até um pouco mais correto, não é verdade? O verbo vai para o plural se essa conjunção indicar a adição. Então, quer dizer, um complementando o outro. Exemplo, meu filho ou meu marido podem vir. Então, qualquer um dos dois, sem exceção. Então, aqui você está vendo que ele está dizendo ou um ou outro. Então, os dois podem vir me buscar. Já a terceira, sujeito composto finalizado por tudo. Nada, nenhum, ninguém, cada qual e cada um. O verbo fica no singular. Olha só. Então, sujeito composto finalizado por cada palavrinha dessa, conjunção dessa aqui, o verbo fica no singular. Tios, tias, irmãos, ó, cada um, tá vendo? Eles estão no plural, mas ele está acompanhado por esse aqui, cada um. Então, ele está aqui, o seu sujeito simples. Então, ele vai, ó, se organizou para comparecer à festa. Os cadernos, os lápis, os estojos coloridos, olha, tudo. Agora, se não tivesse aqui, claro que ele iria para o plural, mas como tem tudo, aí o verbo concorda com a sua conjunção. Lembrava, aí você poderia pensar, tudo lembravam, porque eu estou vendo que estão todos no plural. Não, porque ele tem uma conjunção aqui que faz um acompanhamento que muda totalmente essa regra. Tudo lembrava os tempos de escola. Sujeito composto, posposto ao verbo. O verbo pode ir para o plural ou concordar com o elemento mais próximo. Então, olha, sujeito composto, posposto ao verbo, ele pode ir para o plural concordar com ele. Então, quer dizer, você, neste sentido, você concorda ou você deixa ele no singular, tá vendo? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Viajaram o pai e os filhos. Viajou o pai e o filho, tá vendo? E os filhos.
Ou ele está correto no singular ou no plural. Já no 5, sujeito formado por nomes que só tem forma no plural, o verbo concorda com o artigo que o acompanha, o nome, ou fica no singular se o nome dispensa a presença do artigo. Exemplo: os Estados Unidos, olha aqui o artigo não está no plural, ficaram, ó, a concordância. Então, a concordância ele vai para o plural. Os Estados Unidos, a gente dá a entender que está falando do país americano, um país só, mas só que tem um artigo acompanhando o nome. Se tem um artigo acompanhando o nome, ele vai para o plural. Mesma coisa aqui, ó, o Amazonas, quer dizer, o estado ó, o artigo está no singular e o verbo no singular. Tá vendo, gente? Já aqui, ó, vassouras se localiza. Vassouras, ela está no plural, mas não tem nenhum artigo acompanhando aqui. Se não tem, o verbo ele fica no singular. Há pouco mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, certo? Já o 6, sujeito formado pelo pronome que. O verbo concorda em pessoa e número com antecedente. Então, quer dizer, se aparece esse pronome que aqui, deixa eu tirar aqui, que ficou meio... Se aparece esse pronome que aqui, ele tem que ir para o plural. Olha assim, foi eu que paguei, foram eles que pagaram. Tá vendo, ó? Fomos nós que pagamos, ó. Então ele vai concordar com esse carinha aqui, ele vai concordar com esse carinha aqui, que está no plural, certo? Sujeito formado pelo pronome quem. O verbo preferencialmente fica na terceira pessoa do singular, quando ele é formado pelo pronome quem. Embora seja possível concordar em pessoa e número com antecedente, mas só que a regra diz, clara, que ele fica no singular. Quem participa, não é quem participam, a gente poderia pensar assim, né? Porque aqui ele tem cara de no plural, mas quem participa da criação, produz, fotografa e filma atriz, são seus próprios funcionários. Olha só, ele concordando aqui, ó. Então, o verbo concorda com o seu sujeito, que o sujeito está no plural. Mesma coisa aqui, ó. Somos nós quem fica aqui esperando, ou somos nós quem ficamos aqui esperando. Então, ele pode concordar no singular, também ele pode concordar no plural. Então, gente, às vezes tem essas regras que ele concorda com o plural e concorda com o singular. Então, é bom a gente ter o conhecimento, porque tem coisas que a gente vai aprendendo conforme o dia a dia, conforme as nossas atividades, conforme nossa leitura. Isso é de caráter de conhecimento, certo? Oitavo, expressões cerca de, perto de, e mais de, e menos de. O verbo concorda com o número que segue a expressão. Então, quer dizer, olha, mais de uma pessoa, então quer dizer, qual é o número que segue o sujeito? Então, uma. Então, chegou. Menos de 10 pessoas chegaram. Tá vendo? Vamos lá, 9. Expressões, alguns, quantos, quais de nós e quais de vocês. O verbo preferencialmente concorda com o pronome pessoal nós, vós, embora seja possível concordá-lo com o pronome definido na terceira pessoa do singular. Gente, esse conhecimento, se a gente domina o verbo, tem aquele conhecimento do verbo, esse assunto fica facilzinho. Agora, quando a gente não entende bem o verbo, aí a coisa começa a ficar mais complicada um pouquinho, certo? Olha, quantos de nós ficaremos, olha ele concordando, aqui esperando. Quantos de nós ficarão aqui esperando? Tá vendo que ele sempre está fazendo a concordância? Vamos lá. 10. Expressões um dos que e uma das que. O verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Olha aqui, esse é importante. Ou uma coisa ou outra, dependendo da ênfase que se quer, da referência do verbo. Se a todos ou se a um que se destaque.
Veja bem, ó. O filme brasileiro foi um dos que ganharam o prêmio. O filme brasileiro foi um dos que chamou a minha atenção. Tá vendo, gente? Que mudou, um ficou no singular e um no plural, e, segundo a regra gramatical, permite. Então, a gente não se preocupa com isso. Já expressões um, outro, nenhum, nem outro, o verbo pode ficar no singular ou pode para o plural, indiferentemente. Então, quer dizer, você pode usar uma coisa ou outra. Um e outro foi embora, ou um e o outro foram embora. Essas duas conjugações, elas, a gramática permite, ou plural ou singular. Mesma coisa, nenhum nem outro entendeu direito. Nenhum nem outro entenderam. Você pode falar, sem problema algum. O bom, gente, é vocês lerem. E a leitura, como eu sempre falo para vocês, é de, vamos dizer assim, é de caráter importantíssimo, porque isso tudo a gente não vai se preocupar em assimilar, porque a leitura ela já é feita em cima da norma culta. Então, nosso cérebro já vai se acostumando com o que é o correto, o que é o culto na norma, na gramática normativa. Por isso que a leitura serve muito para o nosso conhecimento sem mais esforço. Essa é a palavra. Já a regra número 2, ele diz o quê? Expressões. Parte de, a maioria de, metade de, a grande parte de, se seguida por uma palavra no singular, olha só, o verbo fica no singular. Se seguida por uma palavra no plural, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Então, quer dizer, se ela segue só no singular, ela fica obrigatoriamente ficar no singular. Mas se ela segue pelo plural, ou ela fica no singular ou no plural. A regra deixa bem claro. Olha só, a maioria da classe preferiu sair mais cedo, porque o sujeito está todo no singular. Já que a maioria dos alunos preferiu, o sujeito veio no plural, ela pode ficar no singular ou também ela pode ficar no plural. Tá vendo, gente? O que é concordância verbal e muito importante para vocês no dia a dia. Tá? Agora nós vamos responder atividades, certo? Olha só, tem o quadrinho que eu sei que vocês já leram, já entenderam, e agora a gente vai para as questões, certo? Alguma pergunta vocês querem fazer? Uma pergunta? Não. Então, vamos lá. Primeiro, nos 4 primeiros quadrinhos é contada uma história pela voz de um narrador. Aí, letra A. Qual expressão é utilizada para marcar o tempo em que se passa essa história? Então, ele quer saber. Essa questão, ela envolve o quê? Compreensão. Você vai olhar no texto e vai ver qual é a expressão. Querem me dizer qual é a resposta de vocês ou posso continuar aqui? Se quiser, eu posso responder. Responda aí. Há milhares e milhares de anos atrás? Isso, tá vendo aí? Porque qual a expressão utilizada para marcar o tempo? Há milhares e milhares de anos. Beleza. Letra B. Qual expressão temporal é utilizada para marcar uma mudança no cenário inicial da história? Então, qual a expressão que é usada para marcar uma mudança no cenário inicial da história? Qual é? Quem leu sabe, né, gente? Qual é? A internet diz que foi assim? Não, um dia. Se você olhar direitinho, você ler direitinho, qual foi a expressão? Um dia. Então, essa expressão é utilizada para marcar uma mudança no cenário inicial, certo? Vamos lá, continuando no 2. Aí tem reler o trecho a seguir, que fala: só existia pai e a filharada comia apenas macarrão e ovo frito. Aí tem a letra A, não é isso? Letra A, deixa eu ver aqui, vamos lá. Letra A. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Letra A. O verbo existir pelo verbo haver. Aí ele diz o quê? Reescrevam
fazendo as devidas alterações e substituindo. Então, você vai pegar o verbo existir e vai trocar pelo verbo haver. Como fica essa expressão? Só existia pai. Se é o verbo existir, eu quero trocar pelo verbo haver. Como fica? Quem fez? Só havia pai e a filharada. Isso. Muito bem. A letra B, você vai fazer a mesma coisa. Vocês notam que já tem dois sujeitos. É como fica? Só Só existia existiam. pai e a Isso. Já a letra C, o verbo existir pelo verbo haver e a palavra pai por pai e avô. Como fica? Só havia pai e avó. Muito bem. Tá vendo aí o bom que vocês estão entendendo. A filharada por os filhos. Como fica? Só existia pai e os filhos. E os filhos. Não, aí o verbo, como é que vai? O verbo fica. Os filhos comiam. Que Comia tá. apenas macarrão e ovo Isso. frito. Você veja bem que na frase está no singular, mas quando a gente bota. Aqui está filharada, nós mudamos para filhos. Então ele vai para o plural, comiam, não é verdade? Então agora nós vamos para a terceira. Vamos lá. Terceira diz o quê? Deixa eu ver aqui. Terceira, observe a frase e sempre perdia a perua. Beleza, do segundo quadrinho. Letra A, quem se refere à forma verbal perdia? Aí ele pede justifique sua resposta. É uma justificativa, aí fica a critério a qualquer um. Agora ele quer saber o quê? A quem se refere a forma verbal perdia? Quem Aos é? filhos? Ao pai. E sempre perdia a perua. É ao pai, certo? Beleza, a justificativa é você, mas quem se refere à forma verbal? Ao pai. Já a letra B. Sem mudar o contexto da história, reescreva a frase alterando o sujeito do verbo. Olha, essa é interessante. Perder e fazendo as devidas alterações em sua concordância. Como é que fica? Entre outras possibilidades, as crianças sempre perdiam a perua, a filharada sempre perdia a perua. Vamos lá. Já o quarto, não é isso? Justifica o emprego do verbo haver no singular na frase. Havia outros milhares de anos no terceiro quadrinho. Como foi que vocês justificaram? É onde aí entra no nosso conhecimento de verbo, gente. Por que o verbo haver ele não modificou aí? Porque o verbo haver ele é impessoal. Por isso, nesse contexto, o verbo haver é impessoal, por isso que ele é sempre pregado no singular. Simples assim, certo? Já o quinto quadrinho revela o contexto em que a história inicial estava sendo contada. Qual é esse contexto? E aí, quem foi que fez, gente? Qual é esse contexto? Duas crianças fazendo uma pesquisa sobre como surgiu a mãe. Não, gente. O contexto é esse. Surgiu a mãe. A história era contada por um site da internet numa busca feita por duas crianças. Vejam bem. Vocês estão vendo aí? Ou ficou preto? Ficou Aqui tá preto. tudo preto. Eu falei duas crianças. Isso, deixa eu ver aqui porque ficou preto. Deixa eu ver aqui. Não entendi, não. Não entendi. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Olha, essas tecnologias, a gente, às vezes... Deixa eu tirar de novo. E vou compartilhar de novo, para ver se vai. Esse danado ficou preto. Por quê? Peraí. Vamos ver agora. Ver se aparece aí. Apareceu? Sim. Sim. Peraí, deixa eu ver aqui. Nós estamos no Na quinto. quinta. Pronto, no quinto. Vamos para o sexto. Reescreva. A minha vista está meio curta. Peraí, deixa eu ver. Reescreva a frase. Foi assim que surgiu a mãe.
fazendo as devidas alterações, substitua a mãe por as mães. Como fica a frase? Foi assim que surgiram as mães. Muito bem. A letra B, a maioria dos homens, como fica? Foi assim que surgiu a maioria Ou dos homens. surgiu ou surgiram, porque nesta oração ela admite no plural, no singular, certo? E a letra C, nós, seres humanos, como fica? Foi assim que surgiu nós, seres humanos. Foi assim que surgimos. Olha a concordância. Não podemos errar a concordância. Foi assim que surgimos, nós, seres humanos. Já o sétimo é o quinto e o sexto quadrinho revela uma reviravolta em toda a história, acrescentando um novo sentido a tudo que veio antes. Então, veja bem. Já a letra A. O que esse quadrinho sugere sobre a história contada nos quatro primeiros? O que foi que vocês entenderam? Sugere que as mães que eram Mas sozinhas ele quer e saber os aqui. Ele quer saber o quê? Que essa história, quando é falada, ela é uma história inventada, uma história falsa ou uma história verdadeira? É esse sentido que ele quer. O que esse quadrinho sugere sobre a história? Falsa. Muito bem, história falsa. Já a letra B, o que esse quadrinho sugere sobre a internet em geral? E aí? Que nem Mostra sempre a tudo que está na influência da internet é verdadeiro. Muito bem. Beleza. isso aí. Ótima resposta. Tá vendo, gente? A atividade é uma coisa simples. A gente não precisa estar morrendo para responder. Coisa simples, a gente leu, entendeu, a gente responde com facilidade, certo? Olha só. Aí, essa atividade simples assim, Tiane quer falar, levantou a mãozinha, pode falar. Aí, no caso, eu posso mandar essa atividade ainda, né? Pode sim, para ficar de registro, certo? Agora lembre o que eu estou falando a partir dessa quinzena. Vai contar para a pontuação normal de vocês. Essa atividade que eu vou postar hoje tem uma data. Hoje são 8, né? Mas a data está lá de 7 de abril a 19 de abril. Então, vocês têm um espaço de tempo para enviar. Até 19 de abril, vocês enviam, que vai contar para a nota de vocês. Após esse prazo, eu vou receber, vai ficar lá, mas a escola que vai dizer. Se tiver uma pontuação, não vai ser uma pontuação igual àquele que entregou no prazo determinado. Estão entendendo, né? Cada dia que Sim. vocês entregarem a atividade, professor, olha a atividade, aí eu mando o formulário para vocês preencherem na mesma hora, dizendo qual atividade, se foi a produção textual ou se foi a atividade de concordância nominal. Vocês colocam o nome, já fica registrado. Certo? Vamos continuar? Pronto, gente. Isso aí foi sobre língua portuguesa da aula passada que eu queria passar para vocês, certo? Que a gente sempre faz essa correção. Eu espero que tenha clareado a mente de vocês. Ou vocês querem que eu fale mais um pouquinho sobre concordância verbal ou já entra agora na produção textual? Quem vai dizer são vocês. Entra para a produção textual logo. Pronto, então, deixa eu ver se alguém chegou agora. Deixa eu colocar a frequência de novo. Quem chegou agora não viu. Ó, gente, quem chegou agora, assine a frequência, certo? Como eu falei, a frequência, essa frequência, quem assina de 8 às 10 vai valer como uma participação nas aulas. Quem assinar depois, beleza, já não é como uma participação, é como você viu o conteúdo, tudo, já é uma pontuação diferente. Agora, quem está participando das aulas. Se vocês perdem essas aulas, justifique, porque aí eu vou colocar no relatório qual foi o dia que vocês não participaram, por qual motivo que não participou, certo? Mas deixe informado, porque a escola está cobrando e a gente vai ter que estar passando esse relatório para a escola. Aí, caso o aluno não tenha acesso à internet, aí tem que passar para a escola ver outra estratégia para ver como pode ajudar esse aluno. Agora, a escola tem que saber o que é que está acontecendo. O aluno não está assistindo porque não tem internet, ou porque o aluno não quer, porque o aluno seja lá N motivos, né? Que a gente sabe que, às vezes, tem motivos que a gente simples e o aluno, por besteira, não quer assistir. Beleza. Então, vamos continuar a nossa aula. Gente, vou falar um pouquinho sobre nossa produção textual, como eu já vinha falando.
De início, o que eu comecei com vocês aqui sobre a produção textual, que é o primeiro assunto, o primeiro conteúdo que eu quero colocar na cabecinha de vocês. Se vocês já colocarem isso na cabecinha de vocês, então quer dizer, meio caminho já foi alcançado. Depois que vocês alcançarem isso, aí nós vamos entrar em outros detalhes. Por exemplo, hoje eu vou falar que toda redação tem que criar uma tese. Aí você pode dizer, ô professor, o que é tese? Vocês já estão fazendo. Por isso que eu coloquei logo no primeiro, que vocês entenderem esse primeiro momento que eu estou falando com vocês, então a tese vocês já estão criando sem se preocupar, mas vocês têm que entender, tem que começar a formular essa ideia. Mas a redação, ela tem, e principalmente do Enem, ela procura ver qual foi a tese que você abordou. E hoje vou apresentar a vocês o que é uma tese, que vocês fazem, às vezes involuntariamente, mas já está incluída a tese de vocês. Mas, é como eu falei, a redação, gente, a redação do Enem, principalmente, botem na cabecinha de vocês, que é o quê? Isso é o geral, vocês têm que entender o geral, para depois começar entender o que é a tese, vocês entenderem o que são as competências, vocês começarem a entender o que é a ortografia, o que é a coerência, o que é a coesão para usar dentro do texto, mas de início vocês têm que entender isso. A redação do Enem, a produção textual do Enem, ela cobra o seguinte, lembre, bote na cabeça de vocês, que quando ele dá um determinado tema, você tem que ler o tema, tem que ler o maior número de conteúdos sobre aquele tema para você formular uma ideia. E depois que você tiver formulado essa ideia, o que é formular a ideia? Você entender sobre o tema. Aí você começar a falar. De início, na introdução, você vai falar um pouquinho sobre o tema. O que você entende, o seu ponto de vista. Por exemplo, se é a internet, aí você vai começar a falar sobre a internet. A internet é um meio de formação que vem sendo muito útil na vida da população e agora mais ainda por causa da pandemia. Olha só, eu já estou criando minha tese neste contexto. Vocês vão falar um pouquinho, pode ser 2, 3 linhas, falar um pouquinho desse conteúdo. Depois vocês botem na cabecinha de vocês que essa é a introdução, que a tese já está incluída dentro. Você vai criar um problema para essa sua tese. Um problema, se a tese não ficou bem clara no primeiro parágrafo, ela pode ficar clara no segundo parágrafo. Aí você vai criar um problema. O seu ponto de vista, gente, é o que você entende que a internet tem um problema. Ah, professor, a internet não tem um problema. Tem. Se você, no seu ponto de vista, acha que a internet não tem nenhum problema, mas você tem que criar um problema para botar na redação. Ah, eu vou criar um problema. Nem que seja fantasioso, no meu ponto de vista. Mas eu tenho que criar um problema. Para quem lê, saber o que você está falando. Você falou um pouquinho, aí você criou aquele problema da internet. A internet tem os seus prós e contras, vamos ser bem sucintos. O contra é se a gente não tiver cuidado, a gente começa a mudar muito. Isso é o seu ponto de vista. Mudar muito com a internet. Deixa de viver, deixa de socializar com os amigos presencial, deixa outras tarefas importantes por causa da internet, da tecnologia. Você pode fazer isso. É o problema no seu ponto de vista. Pode ser um problema sim, pode, mas você procura colocar um problema que, do seu ponto de vista, atinja outras pessoas, atinja outros grupos, não só o seu, certo? Porque se a gente focar muito no nosso problema, pode ser um problema simples. Para a gente pode ser complicado. Mas para outras pessoas que lêem sua redação, vai ver que é um problema simples. Então, é uma coisa simples. Procure sempre você ter aquela visão que é um problema não só para mim, para uma gama de pessoas maior. Aí você cria esse problema, fala 2, 3, 4, 5 linhas desse problema, porque a introdução é a melhor coisa de desenvolver. A introdução não, desenvolvimento. Porque eu digo a introdução sempre 4, 5 linhas, beleza. Aí na introdução você pode fazer 6, 7, 8 linhas, porque você está falando desse problema. Sempre como você está falando desse problema, você está colocando
É sempre coisa a mais, porque você está imaginando um problema tal. E, gente, neste desenvolvimento, se você não contextualiza no início, você pode contextualizar essa informação do tema no desenvolvimento. Ah, professor, eu vou contextualizar com o quê? Pronto, se você não tem ideia, não tem um filme, não tem um livro, você leu que dê para fazer uma contextualização, usa a Constituição Federal, porque a Constituição Federal é que rege toda a nossa lei em tudo na nossa vida. Você pode contextualizar com ela. A Constituição Federal, agora, para você contextualizar, você tem que entender um pouquinho da Constituição. Quais são as leis, quais são os direitos, porque você pode fazer sua contextualização no desenvolvimento. Você já tem, e quando a gente contextualiza com a Constituição Federal, ela abrange qualquer tópico, qualquer um, independente de que seja, qualquer tópico ela abrange. Aí você fala um pouquinho da Constituição, da lei, não precisa botar número de lei. Tem a lei na Constituição Federal que fala da sua privacidade. Olha, se falou da privacidade, está dentro da internet. Está vendo que a Constituição Federal ela abrange qualquer tema, só você saber falar. Aí quando você nota que vai saindo, você contextualizou e você criou o problema, aí você vai começar, no seu ponto de vista, mostrar uma solução para esse problema. Mas essa solução desse problema não sou eu que vou dar. Você tem que ter ideia disso. A solução do problema não sou eu. A solução do problema, quem tem que botar em prática, você vai opinar, dizer mais ou menos como deveria ser essa solução. Aí é onde você tem que destacar se são os governos estaduais, federal ou municipal, ou se são ONGs, ou se são as famílias brasileiras. Nunca sou eu que vou mostrar a solução. Eu vou dar ideia como deveria ser essa solução. É isso que você tem que formular na sua cabeça. Aí você fala tudo e conclui sua redação. Pronto, está feita a sua redação. Aí o avaliador da redação Enem, quando ele vai pegar a sua redação, no primeiro momento, ele vai entender o corpo da sua redação. Pronto, se você passou uma mensagem legal, ele começou a ler, viu que você passou uma mensagem legal, beleza, ele continua. Se ele viu que você não passou, ele não vai nem olhar, a ortografia não vai nem olhar, ele já dá aquela nota baixa. Já dá aquela nota baixa e acabou. Porque não tem nada, você não chamou atenção para nada. Então a gente tem que ter cuidado nisso. E como é que a gente melhora a nossa redação? Quando a gente produz o nosso texto, a gente deixa ele ali uns 5, 10 minutos, parado. Depois, quando nossa cabeça voltar ao normal, a gente vai ler. Vai ler e vai entender. Será que está passando a mensagem? Será que eu falei um pouquinho do conteúdo? Será que eu apresentei um problema e eu mostrei como deveria a solução? É isso. Aí depois disso, se você vê que está faltando alguma coisa, você sai mudando. Aí quando você vê que tem tudo isso, aí sim, pronto, agora a minha redação está pronta. É isso, gente, que algumas redações de vocês começaram a apresentar estes tópicos, mas depois começaram a fugir, ou começaram a ficar simples demais. Então, vocês, quando fizerem a redação, leia os textos motivacionais, não se prenda só a esses textos, vão procurar mais na internet. Outra dica importante, vocês leiam aquelas redações de nota máxima, acima de 900, de 1000, porque vocês vão ver a estrutura como é formada, vão ver a tese que eles abordam, vão ver a contextualização que eles abordam, porque dependendo da contextualização, depende para o geral. Então, é bom vocês lerem sempre essa redação. Não é que você vai pegar aquela redação e vai fazer, mas você vai ter ideia quais foram as estratégias que o aluno usou, que aquele participante usou. E você pode pegar essas estratégias que você entendeu na sua cabeça e colocar na sua. Não é que você vai copiar e colar. Não é isso. Você vai criar aquelas estratégias que ele usou na dele, você pode elaborar e usar na sua. Mas é como eu disse, gente, você tem que ler, tem que correr atrás. Não é só aqui, pronto, eu estou falando isso bonitinho, eu vou fazer. Pronto. Não, você tem que se preparar. Você tem que entender bem. Esse é o primeiro momento.
Quando a gente tem na redação isso tudo que eu falei, a gente já tem 50% andado. Aí sim, aí a gente vai olhar competência, 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5, vamos olhar os erros ortográficos, a estrutura, mas 50% da redação você já tem. Se você tem toda essa estrutura, olha o que eu estou dizendo. Por isso que de agora por diante, antes de você enviar para mim, analise a sua redação. Se tem esses 3 tópicos, eu conheço um pouco do tema, falei dele, criei um problema e estou mostrando como deve ser a solução. Só isso. E os erros a gente vai corrigindo. Nós vamos trabalhar aqui, mas primeiro vocês têm que entender isso, certo? Aí depois disso, que você entender, que você formular a sua redação, aí sim você vai entender o que é uma tese, e quando você entender que você já tiver com essa estrutura, você vai ver que sua tese já está dentro da redação. Eita, eu fiz uma tese mesmo sem saber, sem o professor ter comentado como é a tese, mas ela já está dentro, porque essa é a estrutura toda. Tá entendendo? Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tese. O que é uma tese? Como criar uma tese de redação? Porque, mas, é como eu disse, vocês só vão entender a tese, gente, só vão entender a tese quando vocês entenderem logo essa estruturação que eu estou passando. Aí vocês vão... Não adianta aqui eu falar logo da tese, o que é a tese, você... Não, entenda a estruturação, o corpo da sua redação, como ele deve ser isso, redação Enem. Redação concurso já é totalmente diferente. A redação Enem é assim, o corpo da redação Enem, para poder você, depois, vai entender o que é a tese, você já vai melhorar o seu conhecimento. Certo, gente? Então, é isso que eu quero passar para vocês, é isso que vocês entendam, é isso que vocês... Coloquem na cabeça para melhorar esse conteúdo de vocês, certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, que é a tese. Qual é a importância na tese da redação? Olha só, a redação de caráter dissertativo, que é a que a gente faz, dissertativo, argumentativo, é constituída de argumento para justificar aquilo que você acredita de ser a situação, problema apresentada no tema. Portanto, é por meio da tese que você indica logo na introdução o que será exposto nos parágrafos de desenvolvimento. Então, a tese, gente, é esse conhecimento que você tem pela internet. Eu estou dando o tema da internet, mas pode ser qualquer tema, que a tese você vai criar. Porque você vai falar sobre o tema. Então, é essa tese. Aí a sua tese, pela formulação que você vai criar, já vai saber se você é a favor de alguns pontos ou você é contra. É nesta tese que a gente já vai identificando. É fundamental saber que a tese é um elemento essencial para o texto. Você tem que ter ideia, mas isso depois que você compreender. Que não apresentá-la, não se adequar à tese de forma eficiente na redação, na produção textual, isso comprometerá a sua nota. Então, comprometerá como? Você vai tirar nota muito baixa. Algumas redações que me passaram, que eu corrigi e dei a nota, vocês viram que foi uma nota muito baixa quem mandou que eu corrigi naquela folhinha e mandei vocês de volta. Por quê? Você não deixou claro qual era a sua tese. Então, você perde muito tempo. Certo? Então, qual é a função da tese? É persuadir o leitor a respeito daquilo que você acredita. Então, você deve pensar bem se será capaz de sustentar aquele pensamento. Então, quer dizer, você já criou um pensamento sobre aquele tema, sobre aquele assunto. É onde eu digo, você tem que refletir se tem argumento consistente do que você quer colocar para fundamentar sua tese. Uma boa dica é pensar bem, escolher primeiro o que você quer utilizar, o que você quer utilizar para o seu argumento. Depois disso, elaborar devagarinho a tese. Não precisa se preocupar, o que é tese? Não, tese você vai elaborar com os seus pensamentos. Aí depois você vai ver o que é tese. O que é tese? Quando você já faz ela, então a tese é isso. O conhecimento que você tem o tema que você colocou no seu primeiro parágrafo. Certo, gente? Mesmo se tratando de sua opinião, gente, a tese deverá ser defendida de forma impessoal. É minha opinião.
Mas você não tem que deixar claro, como eu vi algumas redações que eu vi, que eu conferi, e principalmente não de vocês que estão assistindo às aulas, mas daqueles alunos que não assistiram às aulas, é colocar no início. Eu acho que, na minha opinião, penso que, assim que eu acredito, não. Mude esse início de redação, porque aí deixa claro que você não tem conhecimento nenhum. Deixa claro que você não estudou nada de redação. Certo? Ou, dentre outras, você tem que mudar isso. Você tem que estruturar a sua tese com o seu conhecimento. Vamos lá. Suponha que o tema da redação seja desafio na saúde pública, como lidar com epidemias no Brasil. E aí, como a gente vai criar? Como a gente vai criar uma tese sobre esse tema, desafio na saúde pública? É um assunto bom. Vocês estão vendo o caos na saúde pública, né? Aí o que é que você faz? Ao refletir sobre o assunto, você vai julgar o que é relevante dizer, as causas por que a saúde pública está nesse caos, se são relacionadas o que a gente está acontecendo agora no momento, a epidemia, essa pandemia. Então você vai organizar seus pensamentos. A saúde pública está um caos hoje por causa da pandemia, que é fato. Você pode formular formular suas ideias. Isso é os rascunhos que você vai fazer. A saúde pública já não prestava no Brasil, e agora, com o momento que nós estamos passando, que está de pior a pior. É uma degradação. Então, é isso que você vai formulando no seu rascunho. Porque a saúde pública não é suficiente para a população? É por causa da política? Por causa da sociedade em geral? Ou por causa da doença que não foi a gente que escolheu? Você já está formulando sua tese. Sendo assim, você deverá apresentar essa hipótese, né? Você, depois que formula, apresenta essa hipótese na sua introdução. Os pontos que você está vendo sobre a saúde pública. Depois disso, deverá começar o processo de destrinchamento de informação, lá do seu rascunho. Por isso que eu digo, é muito importante o rascunho, porque aí você vai pegando aquelas ideias que você tem, você vai formulando, falando sobre, como eu falei aqui, os desafios na saúde pública, o conhecimento que você tem. Já no desenvolvimento, você irá fundamentar sobre esse seu pensamento, né? Aí você pode justificar o problema. Qual é o problema? É onde você vai falar um dos problemas da nossa saúde pública hoje é a pandemia. Pronto, olha aí. Aí a pandemia, aí você vai justificar por que a pandemia é um dos problemas. Isso é no desenvolvimento. Certo, gente? Essa é uma estratégia de organização textual que direciona você, demonstra que você planejou bem, você tem uma capacidade de estabelecer a coerência e coesão com os seus pensamentos. Então, essas técnicas que vocês têm, vocês não ter medo de escrever, de rascunhar, rascunhe, gente, porque aí você já vai formulando a ideia da sua produção textual. Não é verdade? Então, o que eu chamo a atenção é isso. Você primeiro tem que conhecer bem o tema. Conhecer bem o tema, fazer rascunhos sobre esse tema, ler os textos motivacionais, pesquisar outros textos sobre esse tema e você ir formulando sua ideia. Aí, em um primeiro parágrafo, você já faz esse apanhado. Quando você menos esperar, a tese está criada. Porque é um ponto de vista seu. Agora, não deixe claro que é a sua opinião definitiva, é o seu ponto de vista de você ver o problema. Certo? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Cadê vocês? Não. Não. Vamos lá. Gente, agora eu vou postar um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre tese com outro professor, com outra orientação, para ver se clareia mais a mente de vocês. Só um momentinho, certo? Deixa eu procurar aqui o vídeo, que eu achei interessante.
que ela esboça um pouquinho. Aí, viu? Deixa eu ver aqui. Essa internet às vezes não ajuda. Vamos lá, deixa eu transmitir, viu, gente? Aí vocês olham aí o som, se está legal, e vocês me falam alguma coisa. Vamos lá. Peraí, deixa eu... Estão vendo aí, né? Então vamos lá. Deixa eu aumentar o som. Preste atenção, viu? Vamos lá. Em relação à redação do Enem, é como formular uma tese. Ou às vezes até uma dúvida mais básica, o que é uma tese? E aí no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é uma tese e os principais formatos dessa estrutura que é imprescindível para você alcançar o seu nível. Oi, pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô aqui salvando a sua redação. A tese é basicamente o ponto de vista a ser defendido ao longo da sua redação. Nesse sentido, ela é importantíssima para 2 das 5 competências do Enem. Ela tem um papel muito importante na competência de número 2. Lembrando, o que é avaliado na competência 2? O cumprimento do tema, se você fala daquilo que é exigido pelo comando, se você escreve um texto dissertativo argumentativo, essa tipologia textual que une informação e opinião, e se você apresenta uma outra área do conhecimento, um repertório sociocultural que seja produtivo. E como a tese se encaixa na competência 2? A tese é uma característica base do texto dissertativo argumentativo, porque para fazer uma dissertação argumentativa, não adianta apenas apresentar as informações sobre o assunto. Você precisa se posicionar. A tese é, portanto, o seu posicionamento, o ponto de vista defendido na sua redação. Desta forma, a tese tem o papel imprescindível de guiar a argumentação do seu texto. E aí é que ela vai interferir na competência número 3. A competência 3 avalia a coerência da sua argumentação, a fundamentação da sua argumentação. Ou seja, se você tem uma tese clara, explícita e bem fundamentada, você se dá bem na competência 2, porque cumpriu uma das características do texto dissertativo argumentativo, e dá 3, porque para poder defender um ponto de vista, você precisa primeiro apresentar o seu ponto de vista. Primeira sugestão que eu posso fazer: apresente a tese no seu primeiro parágrafo. Isso é apenas uma sugestão porque no manual do participante do Enem não há nenhuma menção sobre o lugar adequado para apresentar a tese. Então, em teoria, você poderia colocá-la em qualquer um dos seus parágrafos, sejam 4 ou 5 parágrafos. Entretanto, o ideal é que você já apresente no primeiro parágrafo, de modo que essa tese organize a argumentação posterior, de modo que a sua tese, que está lá no primeiro parágrafo, de certa maneira, estruture toda a argumentação posterior, cumprindo um dos critérios de correção do Enem, que é o que a gente chama de projeto de texto. O que é isso? Quando a gente corrige a sua redação, a gente precisa perceber que você planejou o texto antes de escrever, ou seja, que de certa maneira você tinha uma ideia do todo da redação antes de colocá-la no papel. Esse projeto de texto é necessário para você ganhar 200 na competência 3, que é a de organização e coerência da argumentação. Então, a tese, no final das contas, é um grande enredo, um grande roteiro da sua redação. Ela antecipa a estrutura argumentativa apresentada na sua dissertação argumentativa. Dessa forma, eu pensei para vocês em 4 estruturas básicas de tese que antecipam a estrutura argumentativa do seu texto e que garantem que o seu corretor perceba que você tem e consegue cumprir um projeto de texto. O primeiro formato básico de tese é o que eu chamo de tese por problematização. O que é a tese por problematização? Você explica já no seu primeiro parágrafo, brevemente, quais são os problemas criados por aquele tema, quais são as consequências negativas, os desdobramentos prejudiciais daquele tema. Vamos pensar no tema, por exemplo, de gravidez na adolescência ou gravidez precoce.
Quais são as consequências da gravidez precoce? A mãe pode sofrer preconceito, o filho, com muita frequência, sofre o que a gente chama de abandono paterno, e isso, em geral, provoca também a evasão escolar da mãe e um certo tipo de prejuízo aos direitos, à qualidade de vida da criança. Se eu sei que eu vou falar dessas consequências ao longo do meu desenvolvimento, eu posso fazer uma síntese desses aspectos na minha tese. Lembrar, a tese não detalha os argumentos, apenas os apresenta, é uma préviazinha. É um jeito de você fazer um suspense em relação à sua redação. Então, se eu fosse fazer uma tese por problematização para o tema de gravidez precoce no Brasil, eu colocaria aqui: os casos de gravidez na adolescência no Brasil se desdobram em diversos prejuízos, sejam imediatos, vírgula, como a evasão escolar da mãe, vírgula, seja a longo prazo, como o preconceito sofrido pela criança. Ou seja, se você fez uma tese por problematização, é como se você amarrasse a sua introdução ao seu parágrafo ou aos seus parágrafos de consequência, de problematização. A tese por problematização é maravilhosa para o Enem. Por quê? Você se lembra que o Enem obriga a existência de uma situação-problema? Desse modo, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você já cumpre a exigência do Enem, que é problematizar a questão, e apresenta isso de uma maneira bem explícita, logo no primeiro parágrafo do seu texto. Segunda estrutura básica de tese que eu sugiro para o seu texto é o que eu chamo de tese por responsabilização. Como assim responsabilização? Os problemas que dão origem ao tema de redação do Enem têm responsáveis, causas, origens. E aí, na tese por responsabilização, você aponta brevemente de onde vem o problema que está no tema da sua redação. Dessa forma, na tese por responsabilização, você tem que me responder quem ou o que é responsável pelo problema. Então, você vai planejar as causas para o seu texto como um todo e depois vai sintetizar numa frase. Vamos pensar no tema de crise no sistema carcerário brasileiro. A gente tem até um vídeo aqui no canal, e aí eu comento esse tema do início ao fim, da introdução à proposta de intervenção. Se você for fazer uma tese por responsabilização no tema de crise no sistema carcerário brasileiro, por exemplo, você faria uma frase do tipo: os principais fatores que conduziram à atual situação crítica em que se encontram as prisões brasileiras são a superlotação e o sucateamento desses espaços. A gente vê nessa tese, por exemplo, que no parágrafo de causas vão aparecer 2 elementos: a superlotação e a degradação, ou seja, o sucateamento da infraestrutura. A tese por responsabilização é muito interessante para aqueles temas que têm foco nas causas. Então vamos pensar, por exemplo, se o tema do Enem deste ano fosse as origens do discurso de ódio no Brasil. Nesse caso, eu sugiro que na sua tese você já coloque o cumprimento a esse tema, porque se o tema menciona origens, causas, a tese mais adequada é a tese por responsabilização. Outro formato básico de tese é a chamada tese por contraste, e alguns professores falam também de uma tese por confronto. O que é a tese por contraste ou por confronto? Você vai indicar uma contradição, uma oposição presente no tema. A tese por contraste ou por confronto é muito boa para o Enem. O Enem, no final das contas, sempre é um contraste entre como as coisas deveriam ser e como elas são de verdade. Exemplo disso: uns anos atrás, o tema do Enem, primeira aplicação, foi Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Você poderia ter feito uma tese por contraste mostrando que, apesar de uma das características mais marcantes da sociedade brasileira ser a sua diversidade cultural, especialmente religiosa, são comuns os casos de preconceito e violência contra doutrinas minoritárias. O que eu fiz nessa tese por contraste? Olha, a gente deveria valorizar a diversidade cultural e, portanto, religiosa. No entanto, tem crescido os casos de violência e de preconceito contra religiões minoritárias. Naquele ano, especificamente, se destacavam nos dados da coletânea os casos de preconceito e discriminação contra as religiões de matriz afro-brasileira, que são religiões, infelizmente, minoritárias no país. Nesse sentido, eu tenho uma dica maravilhosa para a sua redação, que é a seguinte: estude os direitos da Constituição. Quais são os direitos garantidos ao indivíduo e à coletividade na nossa Constituição, principalmente o artigo 5º e o artigo 6º.
porque você sempre pode fazer um contraste entre os direitos garantidos por esse texto e a realidade, que é caracterizada pelo desrespeito. Já que vocês vivem me pedindo ideias de repertório sociocultural, tem um repertório sociocultural sensacional para a tese por contraste. Tem um livro do jornalista Gilberto de Menstein que se chama O Cidadão de Papel. Nesse livro, ele analisa o texto constitucional e os direitos que são garantidos ali e mostra como, na realidade, essa cidadania não é cumprida, o que dá origem ao nome, o cidadão de papel. Por quê? Os seus direitos são garantidos no papel, no texto da lei, no texto da Constituição, por exemplo, mas não são efetivados na realidade. Quarto e último formato básico de tese. Grifa aí para mim, formato básico. Daqui a pouco eu te explico por que eu falei disso. O nosso último formato básico de tese é a tese por antecipação da proposta de intervenção. Você sabe que se é um texto no formato Enem, você precisa fazer uma proposta de intervenção. É uma obrigatoriedade que é até avaliada na competência número 5. Portanto, o que você pode fazer no seu primeiro parágrafo é resumir a sua proposta de intervenção. Já dá uma prévia do que você vai fazer depois. E imagina o quanto que isso valoriza o seu projeto de texto. Você mostra para o corretor que, quando você escreveu o primeiro parágrafo, você já sabia exatamente o que ia fazer no último. Ou seja, a gente está amarrando bastante a sua redação, o que garante uma extrema coerência textual, uma coerência argumentativa, valorizando a sua competência número 3. E como é que eu consigo resumir a minha proposta de intervenção? O truque é, você primeiro faz uma estrutura, um esqueleto da proposta, e depois, lendo esse esqueleto, você o resume para colocar na introdução. Então, por exemplo, se a gente está falando do tema Caminhos para o combate ao bullying no Brasil, e a gente sabe que vai fazer uma proposta de intervenção mais educativa, explicar para as pessoas o que é o bullying, explicar para as famílias como perceber que o seu filho, né, a sua criança sofre bullying. E se eu tenho uma outra medida que ela é mais punitiva, né, punir de uma maneira mais concreta as escolas que não aplicam a lei anti-bullying, que se mostram negligentes, eu posso fazer uma síntese disso na minha tese. Portanto, são necessárias medidas educativas e punitivas para que se combata, de fato, esse tipo de violência nas escolas brasileiras. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que eu vou ter uma proposta educativa, a desconstrução da banalização do bullying, por exemplo, e uma outra punitiva, a punição às escolas que se mostram negligentes. Desse modo, eu consigo garantir que no seu primeiro parágrafo já há pistas do que vai acontecer lá no último parágrafo. Lembra que eu te falei para grifar estruturas básicas de tese? É pelo seguinte, se você quiser, você pode pegar esses 4 elementos básicos e montar uma tese mais complexa. Você pode, por exemplo, colocar a tese por problematização junto com a tese por antecipação da proposta. Se a gente está falando, por exemplo, do tema de o desmatamento em crescimento no Brasil, a gente poderia mostrar que o desmatamento das florestas brasileiras tem desdobramentos ambientais e sociais. Ponto. É necessário, portanto, que se torne a punição a esses crimes ambientais mais rigorosa e que se eduque a população no sentido de proteger o meio ambiente. Nesse caso, eu juntei 2 teses. Eu mostrei as consequências do desmatamento e a necessidade de fazer uma proposta de intervenção. Ou seja, esses 4 formatos de tese que eu te ensinei nesta aula são peças de Lego. Você pode montar o que você quiser. Você pode fazer uma tese básica, usar só uma dessas estruturas, ou você pode fazer teses mais complexas, mais sofisticadas. Acho que vale o treino de fazer vários tipos de tese, várias combinações de tese, para que você ganhe um pouco mais de autonomia, um pouco mais de intimidade com essa estrutura que é obrigatória no Enem. Bom, o título desta série de vídeos é Salvando a Sua Redação. Eu espero que eu tenha, no mínimo, conseguido salvar a sua tese. Então, se eu conseguir salvar a sua redação com este vídeo, vale a pena você se inscrever no canal, comentar, que tal você me mandar sugestões de temas que você quer que eu comente, que eu mastigue. Vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar para vocês. Deixa eu voltar. Cadê a internet? Bora, internetinha, ajuda. Pronto, gente, voltei. Estão aí ainda? Cadê vocês? Cadê vocês? Estão aí? Sim, senhor.
Pronto. E vocês viram, viu, gente? Vocês viram que foi mais ou menos o que eu falei lá, o que é a tese, certo? Então, não precisa vocês se preocuparem que eu tenho que ter uma tese. Não, isso vai acontecer naturalmente. Sobre a estrutura como você pode produzir uma redação para o Enem. Então, depois que você constrói, que você faz a leitura, você vai identificar a tese. Isso é fato. Porque é como foi falado no vídeo, e como eu estou a falar aqui, a tese é o conhecimento que você tem sobre o tema. Simples assim. Certo, gente? Eu espero que agora vocês melhorem um pouquinho, cada vez mais, a produção textual, porque mais adiante a gente vai, depois que vocês começarem a melhorar bem essa estrutura, a gente vai trabalhar pontuação, vai trabalhar a coesão, a coerência, mas primeiro vocês têm que melhorar esse contexto, têm que melhorar essa visão de vocês. Porque eu sei que vocês são capazes, eu sei que vocês podem construir um texto fora de série. Agora depende de vocês correr atrás. É como eu já falei, né? O professor orienta, o professor indica, o professor encaminha. Mas quem vai seguir são vocês. Quem vai criar habilidade são vocês. Não, eu não digo nem que vocês vão criar, vão só despertar a habilidade que está dentro de vocês. Essa é a palavra mais correta. Certo? Alguma pergunta sobre redação, produção textual, agora nessa aula? Hein, gente? Deu para entender direitinho a essência da coisa? Deu para vocês verem a situação como é? Beleza, olha só. Agora, só repetindo o que eu disse no início da aula, quem chegou agora ainda não ouviu. Vou postar lá a nossa atividade da quinzena. E vocês têm 15 dias, 15 não, que é de 8 a 19 de abril para entregarem. Se vocês entregarem neste prazo, pronto, vocês estão dentro, já vão receber a nota que vocês merecem, e aí da participação tudo, com uma frequência. A frequência, vou começar a avaliar a partir desta quinzena a participação de vocês. Nossa aula de hoje é de 8 às 10, então a frequência é validada de 8 às 10. Se você assinou a frequência depois das 10, aí já é diferente. Eu vou aceitar, vai lá estar aberto, mas vai estar registrado a hora que você assinou sua frequência. Então, já aí, vou passar o relatório para a escola, porque aí já vai ser diferente. É a mesma coisa das atividades, da produção textual. Se você entrega no prazo determinado, com aquela folhinha que está lá no grupo da aula passada, com a foto... uma foto legível que eu possa entender e possa fazer a correção e dar o retorno para vocês. Vocês entram na pontuação. Aí depois eu vou receber, mas vou guardar lá e vou passar o relatório para a escola, depois a gente vai ver como é que faz, como vai ser essa nota de vocês. Porque é como a escola estava dizendo, gente. Vocês têm que se adequar ao horário da escola. Mesmo se fosse presencial, esse horário não ia estar na sala, se você não estivesse, levava falta, não é? Pronto, é a mesma coisa online. Ah, professor, eu não tenho internet, meu telefone não presta. Aí já é outro problema que você vai passar para a escola, essa situação, e a escola vai ver como age. Mas a regra da escola é essa, você participar das aulas. Olha só, nós temos 20 pessoas praticamente assistindo a aula, duas turmas, vamos dizer 80, 90 alunos, para ter 20 pessoas. Cadê as outras pessoas? Ah, eu estava trabalhando, eu estava... É a aula, gente. Foi como um aluno chegou para mim, ele não está nem aqui. Chegou para mim e falou, professor, não posso assistir a aula não, porque estou trabalhando. Fazer o quê? Aí na vida a gente tem que ter escolhas. Ou a gente quer concluir o ensino médio, concluir bem, assimilando o conteúdo, ou a gente quer trabalhar. Trabalhar é o momento que você está precisando, é compreensível, isso não é compreensível porque só nós sabemos nossas necessidades, mas a gente tem que ver o que pode fazer, o que pode se adequar, certo?
Porque é o nosso futuro, não o nosso futuro amanhã, não. O nosso futuro é distante, mas é um futuro que pode se tornar presente. Mais adianta um pouquinho. É só você correr atrás. Eu sofro agora, eu passo necessidade agora, mas estou plantando. Mas vou colher meu fruto mais adiante. Isso é sempre a orientação que eu passo. Aí você pode dizer, o professor não está compreendendo, porque eu tenho necessidade, eu preciso trabalhar. Eu sei, mas a gente vai fazer o quê? A gente tem que correr atrás, né? Pronto, gente, deixa eu ver aqui se a gente dá para ver mais alguma coisa aqui para vocês. Como a gente falou um pouquinho fez a correção da atividade passada, falamos um pouco sobre a produção textual, posto já. Agora, deixa eu ver se eu passo um vídeo para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, uma orientação que é até dica que serve para vocês, que se vocês usam no dia a dia, vocês vão melhorar em tudo que vocês fazem. Deixa eu passar para você. Você já imaginou bater o olho? É bem interessante esse videozinho, é um videozinho curto. Eu quero passar para vocês e queria que vocês também analisassem e pegassem algumas dicas bem interessantes para a gente usar no nosso dia a dia. Dicas de estudos, dica de como você progredir na sua vida de estudante, certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para a gente comentar um pouquinho, só assistirem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estão vendo aí, né, pessoal? Então vamos lá, vou passar para vocês. Preste atenção. Pelas suas resenhas de livros, por suas dicas de desenvolvimento pessoal e pelas suas dicas de estudo. Já passamos por variados tópicos, mas um que ainda não conversamos com uma maior profundidade é o de como se lembrar de tudo aquilo que você lê ou estuda. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. De acordo com o livro A Vida Intelectual, Sertilanges dividiu as leituras em 4 tipos básicos, que são leitura de repouso, que são as leituras mais fáceis, como aquelas revistas semanais, aquelas leituras bem básicas aqui na internet, ou a de obras literárias com uma menor profundidade de leitura. Leituras de consulta, que são os dicionários, manuais ou livros de referência. Leituras de meditação, que são obras que servem como inspiração, como leituras religiosas ou de poesias. E leituras de formação, que são o cerne de livros que expõe aqui, aqueles que trazem instrumentos práticos para sermos pessoas melhores. E olhando para esses 4 grupos, podemos perceber que 2 deles, de repouso e a de meditação, são leituras que não precisamos guardar racionalmente a informação. A de repouso é como uma forma de entretenimento, enquanto a leitura de meditação precisamos ler para preenchermos nosso espírito de sabedoria, não nosso cérebro de conhecimento. Então, para o intuito do tema desse vídeo aqui, vamos focar apenas nas outras 2, que são a leitura de consulta e a de formação. As informações contidas nos livros de consulta são de natureza mais acadêmica e menos aplicável diretamente às nossas vidas, mas você ainda precisa saber dessas coisas, seja para um vestibular ou simplesmente como base de fatos para alguma argumentação. Os de formação vão um pouco além. Eles têm um nível prático bem mais elevado. Então, para esse tipo de livro, precisamos de técnicas adicionais para lembrarmos do que lemos. Então, começaremos com as técnicas gerais e terminaremos com as mais especiais. A primeira técnica é chamada de pré-leitura, que é dar uma passada geral pelo livro, começando pelo índice, para que possamos ter uma ideia global do que o livro se trata. Depois, ir folheando capítulo por capítulo, para entender basicamente como a estrutura do livro foi montada.
tentar acompanhar a evolução do pensamento do autor. Se o livro tiver algum resumo ou perguntas direcionadas ao final dos capítulos, vale a pena passar um pouco mais de tempo nisso, pois, teoricamente, lá estarão concentrados os conceitos mais importantes. Muita gente pode pensar ser besteira fazer tudo isso antes de ler, mas posso afirmar categoricamente que essa técnica é a mais importante das técnicas que vou passar nesse vídeo, já que ela forma a fundação forte de uma boa leitura. Fazer a pré-leitura tem o efeito de preparar seu cérebro para assimilar e escolher com uma maior facilidade as informações mais importantes quando você estiver de fato lendo o livro. Isso não é feito somente em leituras. A partir de agora, comece a reparar nos filmes. Eles quase sempre fazem uma ambientação do filme, para que você não caia de paraquedas e se sinta perdido. Essa ambientação na leitura, chamada de pré-leitura, é essencial para um melhor entendimento do livro. A segunda técnica é sobre destacar no livro as partes importantes. Mas não quero dizer que você deva pegar um marca-texto e ir destacando tudo o que quiser. Eu mesmo, além de usar 2 cores de marca-textos, ainda uso post-its e caneta. E com a caneta faço ainda diferentes marcas, como grifo, circular frases importantes e fazer referências com outras partes do livro, ou até de outros livros. Além disso, há também outra coisa importante para ser dita. As pessoas têm a mania de destacar o texto enquanto leem, mas o que quero propor aqui é diferente. Só destaque o texto depois que toda a linha de raciocínio do autor tiver sido concluída. E fazer isso é essencial por 2 grandes motivos. Te impede de destacar demais e garante que você entendeu todo o raciocínio primeiro. Por muitas vezes, os autores fazem uso da dialética, ou seja, da contraposição de ideias, para demonstrar o que querem. Então, se começarmos a destacar antes que o raciocínio seja concluído, estaremos destacando coisas que não mereciam ser destacadas. Vocês precisam entender onde o autor quis chegar antes de poder fazer um bom destaque. Agora, a terceira técnica, que é a continuação da segunda, é sobre anotações. Além de destacar, é importante que você faça anotações sobre como você entendeu o texto, suas dúvidas ou alguma complementação que você poderia colocar no livro. Essa técnica é extremamente importante, porque efetivamente te faz estudar de forma ativa, e é o estudo ativo que vai fazer você se lembrar daquilo que você lê ou estuda. Você pode fazer isso em uma folha separada, ou, se o livro for seu, escrever em seu próprio livro, algo que ando fazendo ultimamente. Essa é a forma que encontrei para poder conversar com o autor. Por várias vezes, ele me responde posteriormente no livro, mas em alguns casos serão outros autores, com seus outros livros, ou a minha própria reflexão, que trarão as respostas que desejo. E as anotações seguem algo um pouco mais complexo, que é, em partes, o que acabo fazendo nos meus vídeos de resenha aqui no canal, que é o de resumir as ideias do livro. Só um momento, deixa esse comercial passar, gente, que eu continuo o vídeo. Ao final de cada capítulo, faça um breve resumo daquilo que você leu e entendeu. Se não quiser escrever, faça um áudio para você mesmo sobre as partes importantes, o que você entendeu e aprendeu lendo aquele capítulo ou aquele livro. O bom é que depois você pode voltar aos resumos e relembrar aquilo que você leu. Eu já falei bastante sobre resumos em outros vídeos e vou deixá-los aqui nos cards para quem quiser saber mais sobre essa técnica. Por último, mas não menos importante, aliás, que para mim é exatamente o mais importante, é buscar mais informações sobre o assunto do livro que você esteja lendo. Isso, além de te dar um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, já que você vai estar bebendo de várias fontes diferentes, vai fazer com que você aumente seu nível de interesse pelo assunto, que é onde todos deveriam querer chegar. Pense aqui comigo. Pegue 2 assuntos, um que você se interessa e outro que você não se interessa. Por exemplo, para mim, os estudos poderiam ser o estudo sobre a mente humana de um lado e vamos colocar como exemplo batons do outro. Como eu amo o assunto sobre batons, quis dizer mente humana, é lógico que vou buscar, aprender e lembrar muito mais facilmente desse assunto. Em contrapartida, 30 minutos depois de ouvir algo sobre algum assunto que não me interessa,
já vou ter esquecido metade do que aprendi. Isto vale para qualquer ser humano. O pote de ouro do entendimento é o interesse. E além de todas essas técnicas, existe algo que ainda não falei, mas que já deveria estar claro para todos nós. Quando for possível, é necessário praticar o que nós aprendemos no livro. Na teoria, tudo funciona claramente, nada dá errado, mas é na prática que colocamos nossos conhecimentos em prova, e você verá que normalmente as coisas são um pouco mais complicadas do que parece. Nessa hora, é preciso ter humildade para voltar aos livros, aprender mais um pouco e depois voltar para testar, e fazendo esse ciclo até que os conhecimentos do livro sejam realmente passados para você. E vamos lá, acho que já tivemos muita informação nesse vídeo. Se você não anotou nada, é bem provável que você tenha que voltar nele para poder se lembrar daquilo que você viu por aqui. Pronto, gente, vamos voltar. Cadê vocês? Opa, pronto. Pessoal, olha só, esse vídeo eu achei interessante, porque se vocês botam em prática algumas coisas que falaram aí, vocês vão melhorar em tudo. É como ele disse agora no final, o que falta do aluno, não do aluno, da grande maioria, né, nossa, é o interesse. A gente tem que se interessar mais pelo conteúdo. Quando a gente se interessa, a gente corre atrás. Então, isso serve de alerta para vocês, viu, gente? Deixa eu ver, parece que chegou alguém agora. Eu vou mandar a frequência, que assinem logo, viu, gente? Porque essa frequência só vai servir de registro para aquele que não assinou ainda, né? Assina agora, quem está participando da aula. Porque quem não participou, aí já vai ser um registro diferente. Por isso que é importante vocês assinarem essa frequência, certo? E eu vou começar a postar lá a quinzena que nós demos início hoje, já para vocês começarem a fazer as atividades, lembrando a vocês que essa aula vai estar gravada daqui a pouco, assim, à tarde, eu acho que eu estou postando para vocês, sei que eu posto e explico a aula do dia, que vocês podem voltar a fazer, e aqueles que não assistem, é bom assistir para tirar qualquer dúvida, não é verdade? E, gente, lembrando, olha só, eu quero deixar para vocês outro trabalhozinho, mas esse é um trabalho extra. O que é esse trabalho extra? Porque a nossa escola, ela está, como é que se diz? Deixa eu ver como eu digo a vocês. Está cadastrada, está escrita na OLP, Olimpíada de Língua Portuguesa. E com o terceiro ano, a escola vai trabalhar artigo de opinião. Então, eu quero vocês, não vou falar hoje de artigo de opinião, anotem aí, gente, anotem. Vocês vão fazer uma pesquisa, o que é o artigo de opinião. Entenderam? Viu, gente? Vou botar até no chat, deixa eu ver aqui. Entenderam? Alguma dúvida? Professor, é só para pesquisar e deixar registrado ou precisa mandar para o senhor? Mande para mim. Tudo que vocês fizerem, mande para mim, que já serve como conteúdo de vocês. Lembrando, vocês mandando esse conteúdo, eu já mando um formuláriozinho para você preencher, dizendo o nome da atividade que já foi feita, certo? Então, vocês pesquisem, gente, todo mundo, o que é o artigo de opinião, como é, para que serve, como fazer um artigo de opinião, porque nas aulas mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre o artigo de opinião, e não deixa de ser uma produção textual, né? Quando vocês pesquisarem, vocês vão entender que vocês vão criar um artigo de opinião. Aí eu vou trabalhar os pontos fortes, os destaques, para ver se vocês criam um artigo de opinião bem interessante. O tema pode ser livre, mas primeiro eu quero que você entenda o que é o artigo de opinião, para que serve, como é feito, certo? Porque como a escola está escrita na OLP, aí eu vou escolher
os três melhores artigos de opiniões, artigo de opinião, né? Os três melhores, a melhor produção e a gente vai mandar para lá. Quem sabe? Tem uma premiação até legal, mas eu quero que vocês produzam, quero que vocês trabalhem isso, porque é muito bom, além de ser também produção textual, vocês vão estar no meio da produção textual, vão estar exercitando, vão estar praticando, certo? Alguma dúvida sobre essa pesquisa, gente? É uma pesquisa. Vocês podem usar a internet e pesquisar o maior número de informações sobre o artigo de opinião. O que vocês encontrarem sobre o artigo de opinião, como é, como deve ser feito, ler artigos de opiniões, pronto, para vocês entenderem o que é um artigo de opinião, certo? Porque aí a gente vai trabalhar, vamos orientar para vocês produzirem um artigo. O prazo para produzir o artigo ainda está longe, não vou dizer, mas vocês já vão se familiarizando qual o que é, para quando eu dizer, olha, gente, vocês têm que produzir o artigo até tal dia, aí vocês me entregam, saber o número de laudo, o número de folhas, certo? Tudo direitinho. Aí inicia essa pesquisa. Pode falar, Chayane? Mas se, exemplo, eu fizer agora, aí eu já posso mandar? Não, você fazer agora não dá certo, Chayane, porque a gente vai trabalhar ainda, vai orientar para melhorar cada vez mais. Eu quero, de início, que você pesquise para você entender. Não, fazer a pesquisa e mandar para o senhor, Não, entendeu? beleza. Aí você pode fazer pesquisa, já pode fazer anotação, já pode até criar o seu artigo de opinião e já deixa lá guardado. Porque nas aulas posteriores, a gente vai debatendo, vai orientando e você pode ir mudando seu artigo de opinião. Quando eu dizer agora é a hora de entregar, você já está pronto e entrega. Está entendendo? Certo? Ok, Certo. gente. Alguma pergunta a mais? Estamos chegando no final da nossa aula. Vou começar a postar o que a gente trabalhou hoje lá no grupo para vocês já botarem em prática. Então, um abração, um beijo no coração. Dúvida, é só perguntar. Pode falar. Quem foi que levantou a mãozinha? O Júnior Melo. Pode falar, Júnior Melo. Viu? Se não tem nenhuma pergunta, beleza. Então, um beijão no coração, um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. E fica com Deus. Lembrando, chamada vale até às 10 horas. Então, temos 5 minutos ainda, viu? Tchau, tchau. Aguarde a próxima aula. Eu acho que o professor daqui a pouco está chamando vocês. Deixa eu encerrar. Beijo no coração de cada um. Tchau.